Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma mensagem especial para você. O título dela é O Homem que Precisava Voltar para Casa. E eu quero te convidar a permanecer comigo, são alguns minutos, porque eu tenho uma mensagem especial para ti. Eu vou estar orando pela sua família, por você, e após essa mensagem que vai falar de depressão, de isolamento, de situações que nós passamos no dia a dia, eu quero que você me acompanhe, porque vai falar com você, eu creio. E você vai ser cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, com o poder da palavra. Então fique comigo e logo após a vinheta eu estarei trazendo a mensagem. Olá, eu sou o pastor Adenelson Botelho. Todas as quartas-feiras nós temos uma nova mensagem para você. Eu te convido a se inscrever nesse canal e dar o seu like. Você ajudará a mensagem a chegar aos lugares mais remotos do mundo. E eu conto com você, então se inscreva e dê o seu like. E todas as quartas-feiras você recebe uma nova mensagem de graça e de paz. Eu estou muito entusiasmado hoje, cheio do poder de Deus. E eu quero te dizer que essa mensagem ela vai falar com você. Então fique comigo, são poucos minutos. Em Lucas 8:22, o Senhor Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. O Senhor estava em Cafarnaum e navegou até o outro lado do lago. Ali nas palavras do Senhor nós percebemos que ele não estava indo sem direção, mas ele tinha algo para fazer do outro lado. Claro, o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, estava sendo revelado para ele, assim como você também que anda no Espírito pode olhar pelos olhos da fé e ter a revelação do que está acontecendo. Quando eles estavam no meio do mar, sobreveio uma grande tempestade e eles estavam a ponto de afundar. O Senhor, porém, dormia. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, nós estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, veio a bonança. É fascinante imaginar o Senhor dormindo no meio de uma tempestade. Isso nós vemos um nível de descanso e tranquilidade em que ele vivia. Ele apenas manda que o vento pare e que o mar se aquiete. Ele não faz uma oração, mas simplesmente ele dá ordem. Logo depois, eles desembarcaram na terra dos Gerazenos ou Gadarenos. E logo ao desembarcar, veio ao encontro de Jesus um homem possesso de demônios. Esse é o homem mais endemoniado dos evangelhos, o endemoniado de Gadara. A Escritura diz que as cadeias de ferro não podiam segurá-los. Ele arrebentava qualquer corrente. Creio que essa história está registrada para nossa edificação. Uma das coisas que nós podemos aprender é como vive aqueles que estão debaixo da influência ou controle maligno. Quanto mais debaixo de opressão uma pessoa estiver, mais ela se parecerá com esse homem. Quais eram as características dele? Vamos começar analisando. Ele tinha sinais de opressão. A Bíblia diz que logo ao desembarcar veio da cidade ao encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Lucas 8:27. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Lucas 8:29. E no Marcos 5:5 diz: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Preste atenção. Primeiro diz que ele vivia clamando e chorando no meio dos sepulcros. Assim nós vemos claramente que a depressão é um sinal de ataque maligno. Uma pessoa deprimida sempre, ela pensa todo o tempo na morte. Para todo lado que ela olha só consegue ver morte, como se estivéssemos andando no meio de túmulos. Ele também chorava. O seu choro era puramente existencial, pelo peso da existência oprimida por demônios. Note outro detalhe. O versículo diz que ele estava sozinho no deserto. Essa é uma segunda coisa que diz que ele não habitava em casa nenhuma, mas o demônio o impelia para o deserto. O que isso significa? Uma pessoa oprimida, ela busca estar sempre sozinha. O grande sinal de alguém que nasceu de novo é que ele anseia pela comunhão com os irmãos. Ele sente prazer no culto congregacional. Ele não quer viver mais sozinho. Um crente ele pode sofrer ataques malignos e quando isso acontece, a tendência da pessoa é se afastar. O diabo quer sempre produzir isolamento, mas o Espírito sempre gera vida corporativa. Cuidado se você não está querendo mais ficar no meio da igreja, junto com os irmãos, não está querendo mais congregar. Isso é um problema, é um sinal. O nosso Deus subsiste na forma de comunidade, 3 em 1, e quando nós recebemos a sua natureza, nós também buscamos a comunhão uns com os outros. Eu creio que Pai tem prazer em estar
estar com o Filho e ambos têm prazer em estar com o Espírito Santo. A Bíblia diz também que o diabo impelia para o deserto. O Senhor disse em Lucas 11:24. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Isso mostra que os demônios vivem em lugares de sequidão. Mas o Senhor disse: quem cresce nele teria rios de água viva fluindo do seu interior. João 7:38. Você crê em Jesus? Creia em Jesus, confesse ele e receba dentro de você rios de água viva. Também está mencionado no livro de Salmos 1:3. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Quando passa pelo deserto, ele transforma num jardim regado. Salmo 84:6. Todavia, aquele que está debaixo de maldição, a Bíblia diz que é como arbusto solitário no deserto. O resultado é a opressão, é sequidão. Outra característica que nós vimos naquele homem era que ele se feria com pedras. É uma característica que aquele endemoniado se feria com pedras. Muitos não sabem, mas essa prática de se cortar se tornou uma epidemia no meio dos adolescentes hoje. Este é um sinal de uma geração oprimida. A Bíblia também diz que quando os profetas de Baal clamavam a Baal no Monte Carmelo, eles se cortavam. O diabo quer ser adorado com automutilação, com sofrimento. Outra característica, vivendo nu. Depois que o homem foi liberto, nós lemos que o Senhor o vestiu. Significa que ele vivia nu. Uma coisa comum em uma pessoa oprimida é que elas sempre querem se despir. A imoralidade e a falta de pudor é um sinal de opressão. Segundo a descrição bíblica, ele estava sempre sozinho, antissocial, se cortando e nu, chorando e impelido ao deserto. Essas são as características que vemos no mundo. As pessoas estão se cortando, estão chorando de angústia, antissociais, e são sinais de atividade demônio na vida de uma pessoa. Você já percebeu que quando as famílias estão sentadas ao redor de uma mesa hoje, até mesmo para se alimentar, todo mundo pega um celular e começa a comunicar com pessoas que estão fora virtualmente, com WhatsApp ou outros meios de comunicações, até mandam fotos dizendo que estão felizes, mas nada disso. Elas nem conseguem trocar uma palavra entre si. É incrível isso. Mas tudo isso são sinais de opressão do inimigo sobre o mundo. E tudo isso cada dia vai se piorando cada vez mais. Agora eu quero comentar com você os sinais de um homem livre. O Senhor disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso significa que aquele endemoniado era judeu, mas ele vivia numa Decápolis, que era a cidade romana, em Israel. E ali eles criavam porcos, o que não era permitido aos judeus. Ele os criava para sustentar os romanos. Aqueles porcos era para sustentar o inimigo. É muito ruim quando nós providenciamos alimento para os demônios. O que você está falando, pastor? As televisões, o que você assiste, aquilo que você vê na internet, são alimentações de demônio. Quando você vê pornografia, quando você vê coisas que realmente te tiram o foco de Deus. Cuidado com isso. Mas olha o que aconteceu na sequência. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Quando as pessoas saíram da cidade, elas viram aquele que antes era endemoniado, vestido e em perfeito juízo e aos pés do Senhor. Essas são as características daquele que provou a libertação e a graça do Senhor. Característica, vestido, bem vestido. Primeiro sinal de todo aquele que é livre é que ele é vestido de Cristo. Presta atenção, depois que Adão pecou, ele precisou de roupa. Deus então mata um animal, toma a sua pele e faz roupas para Adão e Eva. Eu creio que aquele animal era um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Agora, quando Deus olha para Adão, ele viu o cordeiro, ele não via Adão, via cordeiro. Adão estava vestido do cordeiro. Onde estava essa roupa que o Senhor deu àquele homem lá de Gadara, o endemoniado? Eu creio que era aquela que ele usava como travesseiro durante a tempestade no barco. Ele estava guardando para vestir a ovelha que seria resgatada. O Senhor providencia roupas para nós hoje também. Nós estamos vestidos diante de Deus. A nossa roupa é a justiça de Cristo. Eu quero que você também preste atenção em outra característica. Aquele homem estava em perfeito juízo. O homem sem Deus não tem a mente lúcida. Ele comete pecados absurdos e completamente insensatos. Mas quanto mais nos enchemos do Senhor, mais sóbrio nós nos tornamos. Quanto mais cheios do Espírito, mais clareza nós temos sobre todas as coisas. A presença de Deus traz lucidez, mas a opressão maligna produz uma mente embotada e confusa, raciocínio torto e conclusões absurdas. Outra coisa, outra característica, a Bíblia diz que estava sentado, então estar sentado nos fala de uma postura de descanso. Depois que nós fomos salvos, a palavra diz que nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Aquele que é salvo imediatamente é introduzido no descanso. A maneira como nós servimos a Deus hoje é o descanso, descansar no Senhor. Temos problema? Temos que trabalhar assim, mas descanse no Senhor, confie nele. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A Bíblia diz também que ele estava aos pés do Senhor. Nessa posição de descanso, nós nos assentamos
sentamos aos pés do Senhor. Ele vivia no meio dos sepulcros, clamando e se cortando com pedras, mas agora ele clama para seguir o Senhor. O homem de quem tinha saído os demônios rogou que ele deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E eu quero te chamar a atenção para que você conte para as pessoas tudo aquilo que Jesus já fez contigo, todas as bênçãos que você recebeu. E se você ainda não recebeu, eu te convido a orar comigo agora, aceitando ele como Salvador único pessoal, porque ele é o pão vivo que desceu do céu e que pode te dar vida em abundância. Se você está nesse estado depressivo agora, se você está nesse estado de isolamento, vendo tudo preto em branco, eu te convido a fazer essa oração comigo e tudo vai mudar. Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ore comigo e fale assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz e que Deus Pai te ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, eu te aceito como o meu Salvador, o único e pessoal. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história e da minha família. Escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, habita em mim. Faz presença, eu sou o teu templo. Confirma dizendo amém. E nesta hora eu oro pela tua vida, pela tua casa. Jesus, abençoa a família de quem está me ouvindo agora, a empresa, a cidade onde ele mora, a casa. Que esse lugar seja totalmente cheio do poder de Deus, com alegria, com paz, livre de depressão, livre de isolamentos, livre de qualquer situação. E que cada um receba a tua visitação. E eu creio no poder de Deus e creio na tua vitória em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima mensagem.